Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Você que está em casa nos assistindo, ou está em um hospital, que a paz do Senhor também seja com você, aonde você estiver. Amada igreja, não sei se todos sabem, mas hoje é um dia muito especial para esta igreja. É a formatura do Ministério dos Casados, né? Casados e felizes para sempre. E eu quero agradecer aqui pelo convite aos líderes do Ministério de Casais por me convidar aqui para ministrar hoje. Hoje de manhã, o Hudson e a Leísa, que ministraram no culto das 9, me fizeram chorar muito. Fui muito abençoado, muito edificado. E agora tem essa responsabilidade sobre a minha vida. E eu creio que Deus vai falar com você nesta noite. Você não veio aqui à toa. O que eu vou ministrar aqui nesta noite tem mais de um ano que estava no meu coração. Mas Deus não permitiu que eu falasse antes. Eu quero falar sobre casamento, que é um grande desafio para nós nos dias de hoje, como cônjuges. É um grande desafio para a igreja manter as famílias unidas e as pessoas entendendo o propósito do casamento. E muitas vezes eu pensei assim, eu vou pregar sobre isso hoje. Próxima vez que o pastor Euzi me escalar, eu vou ministrar. Aí Deus mudava a mensagem. Mas aprove Deus me permitir pregar sobre esse tema hoje. É ou não é de Deus o meu casamento? Vou repetir para você. É ou não é de Deus o meu casamento? Eu quero mergulhar biblicamente com você neste tema e que você saia daqui instruído, abençoado e com a mente cheia de luz sobre este assunto. Vou dividir algumas experiências minhas também, né? Minha esposa está ali, amor? Eu vou falar dos meus erros, gente, sempre dos acertos da minha esposa. E eu quero que você seja abençoado nessa noite. Sabe, eu disse aqui pela manhã que fiz 9 anos de casado. E hoje eu sei que a maior riqueza que eu tenho não é uma casa, não é um carro. É minha esposa e meus filhos. Meu pai e minha mãe e meus irmãos e a minha amada igreja que são vocês. Vocês são a maior riqueza que eu tenho. E Deus sabe que se me tirar vocês e a minha família, me tirou tudo. Outro dia eu estava conversando com Deus, falei com Deus, Senhor, se o Senhor mandar um anjo, me dar 10 milhões para fazer missões, ganhar o máximo de almas possíveis, eu vou perguntar para o Senhor, a quem enviarei? Porque mais difícil do que ter recurso financeiro é ter pessoas para ser enviado. É ter pessoas dispostas a fazer a obra. É pessoas dispostas a fazer a diferença nos dias de hoje, na sua geração. E se a gente quer ser uma igreja forte, uma igreja abençoada e vitoriosa, ela começa na família. É isso que faz a diferença. Famílias fortes, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. E é isso que o diabo está entrando nas igrejas hoje para vencer a igreja, a infiltração.
ruindo as bases da igreja, que é a família. Amém? Então, por gentileza, abra a Bíblia comigo. Abra a Bíblia comigo em 1 Timóteo 5:8, enquanto as crianças de 3 a 11 anos podem ir para o culto infantil. Amém? Eu não tenho a pretensão nesta noite de exaurir todo o assunto sobre casamento que a Bíblia fala. Eu teria que ficar aqui pelo menos umas 3 horas falando com vocês, mas eu quero que vocês sejam direcionados brevemente hoje. Amém? Você que foi encontrando, vai se colocando sobre os seus pés. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Todos encontraram? Pode ler? Amém? Apenas um versículo. E ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vou ler de novo, em outra tradução. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Pode assentar. Você pode glorificar a Deus, não é proibido. Sei que a palavra hoje é um bisturi, né, para operar lá naquele lugar mais sensível que a gente tem. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje abençoado. Amém? Queridos, o que é casamento? Eu quero pregar um pouco diferente do que eu geralmente prego hoje, prego no dia a dia, mas mais como um entendimento, mais como um estudo. Então, o que é casamento? Casamento é a união de um homem e uma mulher, com o propósito de estabelecer uma família. Se você colocar um homem e uma mulher numa ilha, se você voltar lá 50 anos depois, você vai encontrar uma tribo lá. Se você voltar 100, você vai encontrar uma cidade. Então esse é o princípio para gerar uma família, um homem e uma mulher. Isso é um casamento. A união entre um homem e uma mulher com o propósito de estabelecer uma família. Gênesis 2:24 vai dizer: portanto, Deus dizendo, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então vamos continuar entendendo aqui sobre o casamento. O casamento foi uma dádiva que Deus concedeu para o homem. Uma dádiva. Uma dádiva é um bem, algo precioso que você recebe. E, juntamente com essa dádiva, veio o primeiro presente que Deus deu para o homem, que é o sexo. Primeira dádiva, casamento. Primeiro presente, o sexo. O sexo, na Bíblia, não é apenas para procriação, como eu já vi muita gente falando na internet, tentando denegrir as igrejas, enganando pessoas. O sexo que Deus deu para o homem e para a mulher tem o objetivo do prazer entre um homem e uma mulher, de consumar o casamento, de trazer essa alegria da convivência entre o homem e uma mulher, de consumar ali o amor eros.
entre um homem e uma mulher. Entenda, querido, que o que vai casar duas pessoas não é o papel que você assina lá no cartório. O que casa duas pessoas é o sexo. Quando houve o ato sexual, houve a consumação do casamento. E este presente que Deus deu ao homem, ao longo da história, vem sempre tentando ser deturpado pelo inimigo. Hoje, as pessoas estão se casando e se dando em casamento. O que Jesus responde aos discípulos? Mateus capítulo 24, sobre o seu retorno. Ele fala assim, 24:38, Mateus 24:38, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Porque muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente acha assim que as pessoas vão casar e se dar em casamento. Não, entenda, o que casa duas pessoas é o sexo. Não é o papel que se assina. Então hoje a gente vive numa geração que se casa e se oferece em casamento. E eu vejo muitas pessoas, muitos jovens chegando na igreja casados. E essas pessoas que se uniram em casamento nunca vão esquecer essa outra a qual se uniram em casamento. Mas em muitos momentos elas foram apenas usadas como um objeto de prazer momentâneo que passou e pulou para a próxima pessoa. Então a gente hoje recebe muitas pessoas casadas dentro da igreja e já separadas. Por isso estão tão machucadas. Estão entendendo a profundidade disso? Aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês respondam sem nenhum constrangimento. Irmãos, casar é obrigatório? Casar é obrigatório? Ótimo. A gente pode proibir alguém de casar? Ótimo, que bom. Então, 1 Timóteo 4:3 diz assim: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Então, dentro disso que vocês responderam, não há em nenhum lugar na Bíblia que vai nos obrigar a casar. Porque muitas vezes a gente que é criado na igreja, assim como eu, parece que casar é uma obrigação. Mas em nenhum lugar da Bíblia vai nos mandar casar. Mas a Bíblia nos fala da responsabilidade com aquele que decidiu casar. E fala que é errado você proibir alguém de casar. Obrigar alguém a casar é diabólico. Proibir de casar também é diabólico. Então as pessoas têm o direito de escolher casar ou não casar. E eu acho uma coisa muitas vezes ridícula dentro da igreja, pessoas que ficam denegrindo a imagem de outras, ou falando de outras pessoas de mais idade que nunca se casaram. E muitas vezes as pessoas esquecem que o casamento é um plus na felicidade da gente. Você tem que ser feliz solteiro para
se unir com uma pessoa para ser mais feliz ainda. E eu digo para você, tem muitas pessoas mais felizes solteiro do que casado. Porque aí a gente entra em outros pontos que eu quero discorrer aqui nessa noite. Não critica ninguém que não casou. É um direito e uma escolha dela. Você não tem nenhum direito de denegrir essa pessoa porque ela não se casou. É uma escolha dela. Porque muitas vezes é melhor ela solteira do que apanhando de um homem. É muitas vezes, jovem, melhor você solteiro do que traído por uma mulher. E eu vou entrar nisso, nessa questão da escolha que a gente pode fazer. Irmãos, quero ter uma conversa bem franca com vocês hoje. Eu chego a fazer quase 100 atendimentos pastorais por ano. 90% dos meus atendimentos pastorais é problema de casamento. 90%. E eu sou procurado até por pessoas de outras igrejas que falam assim: ó, fulano de tal me indicou você. Eu falo: mas não tem pastor lá na sua igreja? Não tem, mas me falaram de você, me ajuda. E o que eu faço? Ajudo. E depois que está tudo resolvido, eu falo: agora volta para a sua igreja, meu filho. Mas é um grande desafio viver casado. É um grande desafio estar casado. O casamento é uma bênção, mas muitas vezes eu percebo que as pessoas não entenderam a responsabilidade do casamento. Prosseguindo, qual a prioridade do solteiro e a prioridade do casado? Gente, vocês estão tão atentos, eu estou gostando tanto. Vocês parecem que vai voar em cima de mim com os olhos. Tá. Acho que nós vamos terminar esse culto meia-noite, mas vamos lá. Primeira Coríntios 7, 32 e 33. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E como de agradar ao Senhor. Solteiros, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao. Mas o que é casado, e eu peguei essa tradução aqui ao pé da letra para você entender, cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua mulher. Homens, olha a responsabilidade que a gente tem. A gente tem que se preocupar em agradar a nossas esposas. Olha só, solteiro se mantém puro para o casamento, se mantém santo. Mas o casado cuida das coisas de como agradar o seu cônjuge. E essa palavra mundo aqui, eu quero ser bem realista com você, está falando da questão sexual, porque a questão do sexo, ela é uma coisa mundana, ela é uma coisa para esse mundo, não no sentido pejorativo, mas é para hoje. No céu, quando você chegar lá na eternidade, acabou isso, não tem mais. Você vai estar num corpo incorruptível e transformado, acabou. Isso é uma coisa para hoje, é uma coisa do mundo, a questão sexual, uma coisa para hoje. Então você, esposo, agrada a sua esposa, faz o que ela gosta, não só o que você gosta. Esposa, agrada o seu marido, faz o que ele gosta. Eu espero que você chegue em casa hoje e namora bastante. Ouvi um glória a Deus. Veio lá do âmago da alma esse glória a Deus. Tem gente que não namora há muito tempo aí. Sabe, o sexo não é tudo no casamento. Mas o sexo é o que torna o casamento bonito. Sabe o que segura um casamento?
e fortalece um casamento se chama responsabilidade. Eu não sei cozinhar, mas minha esposa sabe cozinhar e ela cozinha bem. Mas enquanto ela cozinha, eu lavo a vasilha. Porque não adianta eu não cumprir com essa responsabilidade. Ela não me pergunta se as contas lá de casa, se a água, se a luz foi paga. Ela está confiando que eu paguei. Ela está tranquila que eu paguei. Correto? Então isso é a responsabilidade que sustenta o casamento. Porque tem gente que quer manter um casamento sem ser responsável com a dádiva que Deus te deu. E aí eu digo para você, se você recebeu uma dádiva, você tem que cuidar dela. Isso que é um casamento. Essa parede aqui, ela está bonita, ela está com esse acabamento aqui lindo. Essa madeira com esse verniz, vamos chamar isso aqui de amor, mas o que está sustentando isso aqui por trás são os tijolos que se chama responsabilidade. E as pessoas muitas vezes querem levar casamento sem responsabilidade. E uma outra coisa que eu quero entrar aqui e desmistificar alguma coisa na nossa cabeça, é outro assunto. Eu só estou na introdução, tá, irmãos? Se Deus escolhe pessoas para casar com outras. Eita, nossa. Isso é uma coisa que está muito na cabeça, intrínseco na cabeça do cristão, da igreja. Eu estou esperando a minha alma gêmea. Eu estou esperando a metade da minha laranja. A tampa da minha panela ainda vou encontrar. Meu príncipe encantado. Deus e meu escolhido. A gente gosta do escolhido desde que seja aquele que a gente escolheu, né? Não aquele que Deus escolheu. E se Deus quiser tratar com você e escolher alguém que você não gosta muito? Porque a gente tem que pensar também que a questão sexual, que floreia e que embeleza o casamento, tem que partir da parte de você olhar para uma pessoa, gostar da embalagem e ver se o conteúdo presta. O pacote está agradável aos olhos, mas o conteúdo, E se Deus escolher alguém que você não gosta do pacote? Deus, o pacote é ruim, mas o conteúdo é bom. Como é que nós vamos, Mas o que consome o casamento é o sexo. Mas aí como que você vai viver com alguém que você não sente prazer, não tem uma atração sexual por ela, uma atração física? Você tem que achar seu cônjuge bonito. Pastor, gente, eu fico olhando assim, às vezes, nossa, aquele missionário ali, ele é casado. Nossa, pastor, você viu aquela missionária? Esquece, gente, você não casa com um missionário, não, você casa com um homem, com uma mulher. Em casa, eu não sou pastor, eu sou o Douglas, eu sou o marido da Joyce, pai do Rafael, que tem responsabilidades como o meu lar, e que fui chamado para pastorear uma igreja. Eu não visto roupa de pastor, aquilo que eu sou em todo lugar, mas dentro de casa eu sou um esposo, eu sou marido. Ou vocês acham que eu fico assim o dia inteiro em casa? Ontem eu estava brincando com o Rafael, eu sou o Thanos, e ele assim, eu sou o Capitão América, vem Rafael, vem Rafael. Eu sou o pai. Eu levo a Joyce para trabalhar, ela falou, Douglas, lava aqui as vasilhas para mim. Às vezes eu recebo ligação, eu tô lá, oi. A gente não veste um papel, mas a gente tem vários papéis no nosso dia a dia que a gente precisa entender isso. Eu sou pastor, mas ao mesmo tempo eu sou pai e eu sou marido.
E aí, meus irmãos, a gente tem muitos testemunhos, sim, de pessoas que se encontraram por um acaso do destino, ou por algumas coisas que Deus colocou com pessoa que Deus assim, olha, conheci fulano de tal, foi assim, foi legal, nosso casamento é bom, abençoado. Isso é um testemunho de fé que vai edificar a nossa fé, mas isso não é uma regra geral. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e ela é a nossa bússola, que a gente tem que entender sobre diversos assuntos da nossa vida. Testemunhos edifica a nossa fé, é legal, é bom saber, mas a gente não pode dirigir a nossa vida em cima de testemunhos, mas sim em cima da palavra de Deus. O que ela nos orienta? Folheando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu encontrei 3 casamentos que Deus fez. 3 casamentos que Deus pegou assim, ó, você com você, você com você e você com você. E deixa eu te falar uma coisa, todos 3 deu problema. Todos 3 deu ruim. Primeiro casamento, Adão e Eva. Parece que houve uma falta de comunicação entre Adão e a Eva vai lá e come do fruto. Quando Deus chega lá para conversar com os dois, o que a Eva fez? Foi a serpente. Aí Deus cobra do Adão, e aí, Adão? Senhor, a culpa é sua, foi a mulher que você me deu. A Eva coloca a culpa na serpente e o Adão em Deus. E nós estamos aqui hoje. Segundo casamento, Isaac e Rebeca. Só que a Rebeca amou mais o Jacozinho do que o Esaú. E ela ajuda o Jacó a enganar o pai, Isaac, que recebe as bênçãos do pai. Resumo da história: os irmãos viraram inimigos por 21 anos. Mas quem uniu os dois? Deus, porque ele tinha um propósito em trazer uma nação santa, um povo sacerdotal, de onde viria o Salvador. Adão e Eva, começo da humanidade. E os filhos de Adão e Eva? Gente, é simples, não tem mistério, casaram entre si. Deus não fez outros, não, casaram entre si. Assim como depois de Noé, casaram-se primos com primos. Então não tem muito que florear a coisa. Então Jacó foge 21 anos de Esaú, depois volta. Terceiro casamento, era o casamento de Gomer e Oséias, do profeta Oséias. Gomer era uma prostituta. Deus manda ir lá, Oséias ir lá, pegar Gomer, tirar da prostituição, casar com ela. Ela tem 3 filhos, está ali constituída uma família, tudo bem, tudo bonitinho. Um dia o que Gomer faz? Volta para a prostituição. E era um casamento profético que representava a condição de Israel. E aí eu quero dizer para você, jovem, Deus te dá a liberdade de escolher alguém para você casar. Isso que é Bíblia. Esses casamentos foram exceções que tinham um propósito divino, mas de fato, é você que tem essa liberdade de escolher com quem você vai casar. Aí eu falo para você, escolha bem. Essa responsabilidade é sua, porque muitas vezes eu vejo as pessoas assim: pastor, mas meu casamento era de Deus. Com certeza, todo casamento é de Deus, mas a responsabilidade de fazer dar certo é sua. Porque muitas vezes eu vejo a igreja pegando a responsabilidade que é dela, cada casal pegando a responsabilidade que é dele e colocando na mão de Deus. E
falando, ah meu Deus, não tem responsabilidade diariamente, no dia a dia, cuidado com o outro, cuidado com o cônjuge, quer casar e muitas vezes levar uma vida de solteiro. E eu resumo, irmãos, e agora eu vou falar, e nessa questão de casamento você vai encontrar, olha aqui para mim, cadê os jovens da igreja? Presta atenção, jovens, estou te falando para o seu bem. Vocês vão encontrar 3 tipos de pessoa: pessoas que servem para casar, pessoas que um dia vai servir para casar, e pessoas que não servem para casar. Tem gente que não serve para casar. Conversando com uma jovem, pastor, terminei meu namoro. Por quê? Ele te traiu? Não. Você não amava ele, mas não? Amo demais, pastor. E ele? Ele te amava? Ama. Pastor é super carinhoso comigo. Mas por que você terminou? Acorda meio-dia, pastor. E eu não vou sustentar um homem não, pastor. Então ela usou a razão em vez da emoção. E amor, com permissão, tá? Eu vou dizer para vocês o que me fez casar com a Joyce. Um dia ela pode falar o que ela viu de bom em mim. Eu comecei a namorar com minha esposa em novembro de 2009. Um ano depois, a irmã dela vai descer a escada da casa dela e toma um tombo, quebra o pé dela veio parar do outro lado aqui. E foi para o hospital, colocou pino, aquela coisa toda. Uma semana depois, a mãe dela adoece e vai para o hospital e tira 194 pedras na vesícula. Eu não falei errado, 194 pedras na vesícula. A Joyce tinha sido chamada pelos professores dela da faculdade e falou assim, olha, manda ver aí nas provas finais que você está muito bem e nós vamos te indicar como destaque acadêmico da PUC. E ela não ia precisar mais pagar a bolsa. Ela já pagava 50%, ia ficar ali, ia ganhar um prêmio ali e não ia pagar o resto. O que ela fez? Pediu férias no trabalho. Falou com os professores que não ia poder fazer a prova, que ia lá marcar presença, mas não tinha condição de fazer as provas. Desmarcou o salão, não fazia unha, não penteava o cabelo direito. Me pediu ajuda para falar, Douglas, você me ajuda para cuidar da minha mãe? Eu ia pegar cadeira de roda, pegar muleta para a irmã dela. E eu só observando aquele negócio. Um dia ela quase me bateu, que eu chamei ela de menino de rua, de tão descuidado que ela estava. Ela quase me bateu. Mas lá dentro de mim eu estava assim, meu Deus, essa é para casar. Porque o dia que eu cair em dificuldade, ela não vai me abandonar. Ela vai fazer comigo a mesma coisa que ela está fazendo com a família dela. Irmãos, e ela tentou terminar comigo. Eu não, a gente vai dar certo, a gente vai. Eu falei, meu Deus, não posso perder essa mulher. Algumas vezes ela falou, não, você é filho de pastor, que tem de gente, você vai ser pastor, e eu não sei lidar com isso. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa mulher não, tem que casar. E foi isso que me decidiu casar, achar a pessoa certa. E muitas vezes, jovem, você está chorando por uma pessoa que te traiu. Não, ela só te mostrou o caráter dela agora, porque senão você seria traído dentro de um casamento. Não chora não, ela só mostrou o caráter dela para você. Mostrou que não te merece, que não está preparada para casar, e que um dia vai estar preparado para casar, ou que talvez não serve para casar. Ela só se revelou para você quem é, e você está sofrendo. Não, você acabou de receber um livramento. Isso foi uma palma? Deus está falando.
Prosseguindo. Responsabilidades com o casamento. Se agora você entendeu que o casamento é uma dádiva que as pessoas recebem, você tem que cuidar dessa dádiva. Você tem que cuidar disso que Deus te deu. E muitas vezes eu vejo as pessoas casadas apenas pela questão sexual e não por uma responsabilidade com o casamento. E eu te digo para você, se você casar apenas por causa de sexo, o seu casamento não vai durar. Porque eu já vi muitos casais enfrentar problemas de saúde ou algumas circunstâncias diversas na vida que eles não podiam ter essa bênção naquele momento. Mas eles tinham que se voltar ao voto lá do casamento e lembrar na alegria e na tristeza. É isso que vai segurar o seu casamento. E eu te falo, querido, quando eu casei, eu sempre fui muito envolvido com música, eu era chamado para tocar ali, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos para cá. Um dia eu cheguei em casa, num sábado, a Joyce falou comigo: se eu tivesse casado para ficar sozinha, era melhor não ter casado. Primeiro ano de casamento, eu falei: opa, o sinal aí. Conversei com ela, abri mão daquilo e falei: música agora para mim é só na igreja. Todas as portas que me chamando falam: não dá. E hoje é engraçado, gente. Eu recebo convite para ministrar a palavra. Aí os outros perguntam: pastor, você tem agenda? Eu não. Então você pode vir pregar aqui? Eu não. Mas por que se você não tem agenda? Eu já tenho uma agenda familiar, que ela é minha prioridade todo dia. Eu não posso sair para ministrar a palavra se eu estou brigado com a minha esposa. Se ela não me abençoar e falar assim: pode ir, está tudo em paz, está tudo tranquilo, não tem nada para a gente fazer, não é aniversário do nosso casamento, não é aniversário da nossa sogra, não tem nada, porque o casado cuida das coisas do... Tem muito solteiro aí que pode ir no meu lugar, gente. A obra não vai ficar sem fazer, não. Mas eu tenho que entender que agora eu não sou solteiro mais. Antigamente, quando eu era solteiro, meu pai, não sei se meu pai lembra, os jovens passou lá em casa. Isso aconteceu uma vez. Passaram lá em casa, eu acabei de chegar a trabalhar. Ô Douglas, nós estamos indo para o monte. Nós vamos ficar lá 3 dias, orando e jejuando. Você topa conosco agora? Falei: pai, estou indo para o monte, só volto daqui a 3 dias. Irmãos, hoje eu não posso fazer isso. Hoje a minha prioridade é cuidar da minha família. Eu acho uma loucura pessoas que casados falam: não, vou para o monte, vou ficar 7 dias lá. Querido, você está errado. Biblicamente você está errado. Biblicamente você tem que estar cuidando da sua esposa. Biblicamente você tem que estar cuidando dos seus filhos. Você tem que estar cuidando do seu lar. Hoje eu tenho uma prioridade com a minha esposa. Eu aviso ela para onde que eu vou, que horas que eu vou chegar. Ela me avisa onde que ela está, para onde que ela está indo, com quem que ela vai, que horas que ela vai chegar, porque ela tem uma responsabilidade comigo e eu tenho uma responsabilidade a zelar com ela. Depois que você casa, você tem muita coisa boa. Você recebeu a maior riqueza que você vai receber nessa terra. Mas tem umas coisas que vêm acoplado nisso aí. É uma coisinha chamada boleto. Gente, chega todo mês. Eles não erram o endereço. É o da conta de água, é o da conta de luz, é do cartão de crédito. Tem uma coisa chamada fazer compra. Jovem, você conhece fazer compra? Essas coisas estão todo mês. A verdura, a mamadeira. E tem uma coisa aqui que eu aprendi muito com a paternidade.
é que eu sou sou o provedor de casa. Eu vou chegar lá nessa questão também bíblica. O Rafael não me pergunta: pai, amanhã tem Dedéia? Não, ele está tranquilo que eu já provi a Dedéia. E eu estou olhando para Deus e falando: Deus, obrigado porque o Senhor proveu a Dedéia. Então as pessoas querem muitas vezes casar por causa da questão sexual e levar uma vida de solteiro. E aí eu vejo muitos casamentos fracassando. Muitos casamentos com problema. Então, querido, se você vai casar com alguém, aquela pessoa a qual você escolheu para compartilhar a sua vida, que ela não é uma pessoa perfeita, assim como você não é, e ela não pode carregar nos ombros dela a responsabilidade de te fazer feliz, mas de uma cooperação mútua para a felicidade do casamento, então você tem que entender que você tem responsabilidades com o casamento. Você tem responsabilidades. E você não pode ser irresponsável com essa dádiva que você recebeu. Está claro até aqui? Agora eu quero entrar num aspecto interessante para os dias de hoje, que é a questão de finanças no casamento. Ao longo da história humana, sempre foi assim: o homem sai para caçar, enquanto a mulher cuida dos filhos e cuida da casa. Quem sempre foi para as guerras foram os homens. Pouquíssimas exceções, mulheres. Teve na história, sim, mas exceção. As mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos e do lar. Mas hoje a gente está numa sociedade pós-moderna. E a gente está lidando com um problema, que é a maior quantidade de mulheres em relação aos homens. Eu acho que no último censo do IBGE, falou que tinha 8 mulheres para cada homem. Então significa que 7 não vai casar. Doeu, né? Então por isso que os homens hoje estão nadando de braçada nessa questão de namoro e casamento, porque se eles largam uma, tem 7 na fila. E aí, mulheres, se valorizem. Se valorizem. Que antes você só servindo a Deus e temente a Deus, do que se ofertando com banana de feira. Antes você só, do que sofrendo na mão de um homem que não vai te dar valor. E eu sempre olho ali, quando passa por aquela porta ali, um homem namorando com uma menina que é daqui da igreja, que é temente a Deus. Tem 28 anos que está aqui. É sempre a mesma história. Terminou o namoro, ele foi embora. Porque não houve uma conversão dessa pessoa. Ele está aqui por causa do namoro. E quando casa, ele faz a mulher, a moça, se desviar. Sempre foi assim. Isso me entristece, me dói o coração. Conheço muitas pessoas desviadas hoje porque foram namorar com alguém que não era, falando assim: ah, lá na igreja não tem. Irmãos, eu falo para você, a Joyce não era daqui da igreja, ela era lá da Lagoinha. Hoje ela está aqui. Hoje ela está aqui comigo. Mas eu esperei conhecer alguém, eu falei: vale a pena essa aí, vou lutar. Então espera. Se aparecer, apareceu. Se não aparecer, vai ser feliz. Você tem uma vida inteira aí para ser feliz. Por isso que eu digo, não é o casamento que vai te fazer feliz. O casamento é um plus na sua felicidade. Depois vem os filhos, que é mais um plus na sua
felicidade, que a cada vez que você vai recebendo mais dádivas, mais responsabilidade você também recebe. Finanças dentro do casamento, então, estou dentro disso. Então hoje, queridos, as mulheres estão trabalhando e não precisam de um homem para sua subsistência e manutenção, como era na época dos meus avós. Então as mulheres eram totalmente dependentes dos homens. Hoje não são. Como que a gente vai ficar dentro disso aí? Efésios 5, 22 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios 5, 25 agora: vós maridos, amai as vossas mulheres. Essa palavra amai aqui no grego significa filia, que significa amor, que é medido por sacrifício. Nós homens amamos e mostramos essa medida de amor ao tanto que nós sacrificamos pela família. E a mulher se sujeita ou obedece ao homem, que é aquilo que a Bíblia manda. Mas essa responsabilidade do homem encerra-se assim: homens, se necessário, dê a vida pelas vossas mulheres. Entendeu? Ou seja, a gente tem que cuidar das nossas esposas ao ponto de, se precisarmos, morrermos por ela, assim como Cristo morreu pela igreja. A mulher tem muito mais facilidade de amar, mas muitas vezes dificuldade de obedecer. Então a Bíblia manda ela obedecer. Nós homens não temos tanto essa facilidade de amar. Então por isso manda a gente amar. E amar é uma decisão. E aí, pastor, o que isso tem a ver com finanças? Deixa eu te falar. No casamento atual, que o homem e a mulher trabalham, os dois se tornam provedores da casa. Um ama e o outro obedece. Então tudo que os dois ganham, coloca na mesa. E não existe meu e seu, existe nosso. Existe nosso. Não existe meu e seu mais dentro do casamento. E muitas vezes eu falo aqui, eu tenho que ser uma pessoa coerente com a pregação, com a Bíblia, com aquilo que eu prego. Lá em casa não existe meu e seu. Lá em casa é tudo meu e da Joyce. Pastor, você tem um carro muito bom, glória a Deus, 50% é da Joyce. Se não fosse por ela, eu não conseguia ter esse carro. Pastor, você já fez a viagem do seu sonho 2 vezes, 50% foi da Joyce. Se fosse sozinho, eu tinha ido de Guarapari, mas com ela eu fui no Nordeste. E o casamento não é empecilho para você realizar seus sonhos, desde que o casal inteligente enriquece junto. Isso é um título de um livro que eu recomendo para vocês. Casais inteligentes enriquecem juntos. Então, se vocês têm os dois trabalhando, e nunca vai acontecer, querido, a realidade de vocês ganharem, na questão de salário, a mesma coisa. Mas o que importa é que vocês saibam viver bem nessa questão financeira. Então, os dois colocam o que ganhou sobre a mesa. As contas estão pagas, está tudo pago, está tudo certinho dentro de casa. O que sobrou do salário da mulher, ela gasta com o que ela quiser. O salário não é dela? As contas não estão pagas? Metade para cada um. É uma sugestão que eu estou dando. Homem, sobrou do seu salário, as contas estão pagas, você gasta com o que você quiser. Beleza? Mas aí entra a grande sacada. Faz uma poupancinha para você comprar um carro melhor. Vocês dois estão trabalhando. Aquela viagem dos seus sonhos, junta lá dinheirinho lá, e ela vai ser possível realizar. Irmãos, eu estava aconselhando um casal um bom tempo atrás, eu gosto de citar os exemplos, e fui acompanhando eles, e aconteceu um dia lá um negócio muito legal. E eu vou fazendo reuniões, né, esporádicas, e cada vez eu vou tratando um assunto. E graças a Deus hoje tem um ministério Casados e Felizes para Sempre, que, irmãos, vocês são um presente de Deus para essa igreja, vocês não têm noção. Eu agradeço a Deus todo dia pela vida de vocês.
Aí eu falei: irmã, quanto você tem na poupança? Aí o marido virou e falou assim: quê? Ela tem dinheiro na poupança? Eu falei: tem, e você também tem. Ela: você tem? Eu falei: tem, gente, vocês dois trabalham, a conta da sua casa é X, está sobrando mais do que o dobro. Para onde está indo o resto? Só que não existia uma boa correlação na questão do casamento, e eles ficavam assim: meu sonho é ter a casa própria. Mas, por não haver essa união entre os dois, ainda não tinham conseguido adquirir a casa própria. Querido, se você decidiu vestir a camisa do casamento e investir no seu casamento, é um caminho que você tem que ir sem olhar para trás, é só para frente. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: eu estou disposta a tudo no casamento, menos ao para sempre. E entender que um casamento é para sempre. Se você está disposto a tudo, tem que estar disposto ao para sempre também. Não existe meu e seu, é nosso. Eu acho legal lá em casa, a senha do celular meu e da minha esposa é o mesmo. Não tem esse problema não. Ó, você descobriu a senha do celular dela, é a mesma senha do meu. Eu não preciso, tem nada que eu preciso esconder dela. Ela sabe todas as minhas questões financeiras e eu sei dela. Acho que eu sei, né, amor? E eu te falo com você, eu achava que o casamento era um empecilho para me realizar sonhos. E eu estava redondamente errado. Eu realizei muitos sonhos depois de casado. Mas glória a Deus, irmãos, Deus me deu graça e sabedoria para saber escolher. Você pode glorificar a Deus por isso? Se eu estou podendo desenvolver um ministério frutífero, glorifica a Deus pela companheira que Deus me deu, que abriu meus olhos para escolher. E já caminhando para encerrar, o pastor ali já me fez sinal do relógio várias vezes. Eu quero falar sobre vida sexual e depois encerrar com o texto que nós lemos. Entenda que tudo que eu já falei aqui sobre essa questão sexual, eu queria dizer para vocês que já vi muitos homens reclamando, falando: ah, pastor, em casa é de vez em quando, é quase nada, é quando o cometa rala e passa. Me ajuda a resolver esse problema, pastor. Só muito de vez em quando. E eu começo a conversar e dirigir as pessoas nessas questões, nas questões mais básicas do dia a dia. Aí o homem fica lá: e aí, pastor, nós vamos chegar lá? Eu falei: meu filho, peraí, calma. Isso não é responsabilidade minha não, calma. Só que quando a gente vai tratando, aí quando eu chego nesse assunto, não, pastor, o negócio já melhorou. Mas aí você vai rir, tá? Tem alguém rindo, né? Por que melhorou? Porque a gente tem que entender que a sexualidade dentro do casamento não é nada mais, nada menos que o resultado de uma boa convivência entre o casal. Um casal que briga o dia inteiro, meu irmão, você acha que eles vão deitar à noite e pensar em alguma coisa? A não ser assim, que vontade de matar. Não tem desejo, só tem vontade de matar. Então, se você vive bem com a sua esposa, ela vai te procurar, não preocupa não. E, lógico, ninguém é uma máquina de fazer sexo. É todo mundo dentro da sua condição humana. Mas hoje vai ter namoro, né? Entenda que se você vive bem com a sua esposa, e mulher, se você vive bem com seu marido, isso é algo natural dentro do casamento. Entenderam? Entenderam?
Deu para me entender aí? Então trata bem sua esposa, começa lá no bom dia, liga para ela na hora do almoço, lá no seu serviço, pergunta se está tudo bem, leva aquele chocolate lá, faz aquele agrado, leva para comer aquela pizza, né? À noite você vai ser recompensado, meu irmão. Mas você faz raiva na santa e o dia inteiro e à noite está esperando alguma coisa, você vai lidar de cara com uma calça jeans. Estou errado, mulheres? Estou errado, mulheres? Vou repetir o texto. O solteiro cuida das coisas de... E os casados de como? Agradar sua esposa. Ah, eu vi um glória a Deus de um homem. Esse está no óleo mesmo, viu? Esse está no óleo. E concluindo essa palavra, o texto que nós lemos, de 1 Timóteo 5,8, que fala do cuidado com a família. Todo esse texto aqui, do 1 até o 16, está falando de cuidado com a parentela e com a igreja. Irmãos, e a Bíblia é bem clara: se você não cuidar da sua família, você é pior do que um incrédulo. É simples assim. Não adianta você vir aqui, levantar a mãozinha e falar: ah, Senhor, eu te adoro. Ah, Senhor, está tudo lindo. Vim cá, querer pregar, querer tocar, querer dançar, ficar aí no banco com a mãozinha levantada e falando: Senhor, abre as portas. Mas se você não está cuidando da própria casa, você é pior do que o incrédulo. Você negou a fé. Porque a fé sem obras é? E a sua obra, casado, é cuidar da sua família. Glória a Deus por isso. E concluindo, irmãos, a pandemia trouxe uma triste realidade para a gente. Que quando os casais foram viver debaixo do mesmo teto, houve muito divórcio. Porque não estavam preparados para viver debaixo do mesmo teto. Porque eles só se encontravam após um dia de trabalho. E mostrou para a gente o quão fragilizado estão as relações entre homem e mulher. Hoje, a gente tem muito tempo para o entretenimento e pouco tempo para o cônjuge. São poucos casais que, quando o cônjuge chega, pergunta como é que foi o dia de trabalho dele, se ele está bem, como é que foi, se ele precisa de alguma coisa, o que você pode cooperar para o dia dele ser melhor. E uma coisa muito triste, eu nunca vi o que eu vou falar aqui. Se alguém, por acaso, já conhece alguma história, me fala que eu quero conhecer, quero saber. Eu nunca vi alguém que largou a família para constituir uma outra família e prosperou. Nunca vi. Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Eu tenho 40 anos e eu nunca vi alguém que largou a família, abandonou a esposa, abandonou os filhos, ou mulher que fez a mesma coisa, abandonou o pai, o cônjuge, o homem abandonou os filhos e foi constituir uma outra família e prosperou. Eu nunca vi, eu desconheço. Todos os casos que eu vi, fracassaram. Mas por que, pastor? E aí eu vou te contar o grande segredo para encerrar. Irmãos, depois que eu casei, a minha vida melhorou muito. Parece que as bênçãos de Deus superabundou sobre a minha vida. Mas sabe o que eu descobri? Que Deus estava me abençoando não por causa de mim, porque eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa e eu tenho uma responsabilidade com o meu filho. Porque o casamento é uma instituição divina. Então Deus já abençoou, mas não vai eximir de mim
a minha responsabilidade de fazer dar certo. Então Deus vai prover aquilo que eu preciso para fazer dar certo, mas a responsabilidade de cuidar, ela é minha. A responsabilidade de ser um exemplo para o meu filho é minha. A responsabilidade de manter a chama acesa no meu casamento é minha. E sabe qual o conceito de amor? Objeto pela qual se tem admiração. E quando você vai fazendo o seu cônjuge perder a admiração por você, naturalmente também ele vai perdendo o amor. Ficou claro isso aqui? Toda vez que seu cônjuge perde a admiração por você, ele perde o amor. E eu já vi assim, pastor, minha esposa joga na minha cara aquela traição de 10 anos atrás. Claro, querido, você traiu mesmo, aguenta. Não está mentindo não, hein? Ela te perdoou, mas ela não confia em você igual confiava antigamente, não. Aquela primeira admiração, ela perdeu mesmo. É consequência do seu erro. É consequência do que você fez. Baixa a cabeça aí e aguenta, porque você fez mesmo. Então não faz. Pais, vocês são uma referência para os seus filhos. E eu já vi filho falando assim, eu não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe. Eu falei, pois é, seu pai e sua mãe continuam sendo a referência daquilo que você não quer ser. E eu acho muito triste, porque uma das bênçãos que eu tenho de olhar para o meu pai e para a minha mãe, de falar assim, Senhor, se eu conseguir ser igual a eles, eu estou bem. Isso é uma bênção para todas as famílias. E tem muitas famílias que não estão podendo dizer isso. E eu já fui procurado por adolescente que queria tirar a própria vida. Porque os pais deles falavam assim, você vai ser igual nós. Ele falava assim, se fosse igual a vocês, eu prefiro não viver. Então tive que cuidar desse adolescente durante muito tempo para ampliar o mundo dele, que ele não seria igual aos pais dele, que ele tinha um caminho diferente em Cristo e através da igreja, que seria um vencedor na vida. E hoje está dentro de uma faculdade, trabalhando, estudando e morando sozinho. Entenderam? Então, querido, sua primeira responsabilidade como casado é cuidar do seu cônjuge, é cuidar da sua família. Se você quer levantar a mão e ser um verdadeiro adorador, cuida da sua casa. A sua primeira responsabilidade, o seu primeiro ministério é a sua família. Se você não cuida da sua família, você é pior do que um infiel. Negou a fé e não dá um bom testemunho. Entenderam isso? Eu concluo isso, sem sombra de dúvidas. O bem mais precioso que você tem é a sua família. Se você perdeu isso, você perdeu tudo. Você pode aplaudir ao Senhor?